Boa noite, meninas do meu Brasil! E aí, como é que vocês estão? Entrei uns minutinhos atrasadas, né? Mas quem tem filho entende, né? Com aquela hora gasta e pronto, aí tudo acontece. E aí, como é que vocês estão, gente? Saudade de vocês, sabe? Esse negócio de fazer live só na quinta, só fazer de novo na terça. Esse tempo eu acho muito grande. Eu gosto de estar aqui quase que todo dia. Ó, pra quem quer saber do procedimento, não tô conseguindo nem rir. Isso aqui tudo dói, gente. Tudo dolorido, tudo... Ai, aqui, ó. Tudo aqui doendo, aqui. Meu Deus do céu. Não sabia que era tão... Ai, ai. Será que eu sou fresca? Quem já fez? Olha só, meu... coisa até preso aqui. Tá tudo preso. Nossa live de hoje, a gente vai falar sobre mioma e menopausa. Qual é a relação disso, né? Quando a gente diagnostica mioma, o que a gente tem que fazer? Pode repor hormônio quando tem mioma? Não pode? E o sangramento? O que acontece? Quando que é indicação de cirurgia? Quando que não é? Vamos ver? Chamei nada mais, nada menos do que um ferérrimo top aqui do Rio de Janeiro. Todos os meus pacientes que eu preciso eu indico pra ele. Fera em cirurgia videolaparoscópica, fera em endometriose, fera em mioma. Se eu preciso de alguma cirurgia ginecológica, é com ele que eu faria e com ele que eu mando as minhas pacientes. Então, vamos conversar? Vamos ver se ele já chegou aqui. Tá aqui, ó. Vocês vão adorar conhecer. Já chamei, vamos ver se vai entrar. Vai dar tudo certo. Olá! Olá! E aí, tudo bom? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo certo. O pessoal é louco para falar sobre esse tema. E aí eu tava buscando a pessoa ideal para começar, pra gente falar sobre esse assunto. Era um mioma, primeiro que é muito comum, né? Enfim, então é um assunto realmente palpitante. Muito comum. É muito comum, menopausa, né? Então a população, graças a Deus, agora tem uma expectativa de vida maior, então entra mais na menopausa, quer qualidade de vida na menopausa, né? Então são assuntos que vêm realmente crescendo, essa interação menopausa com doença benigna, com certeza. Mas se apresenta aí, que eu acabei não falando. Então, vamos lá. Bom, eu sou de formação, né, ginecologista. Na residência, ginecologia e obstetrícia a gente faz, né? Enfim, é conjunto. Mas realmente, quando eu decidi fazer então a especialização em vídeo, né, e laparoscopia e esteroscopia, na época nem tinha cirurgia robótica ainda no Brasil. E, enfim, então fui para essa área, cirurgia minimamente invasiva, né? Foi realmente uma paixão, uma coisa que me pegou muito na residência. Então, segui essa área, deixei a obstetrícia de lado e foquei na cirurgia ginecológica, né, na cirurgia minimamente invasiva. Em 2014, eu tive a felicidade de certificar em cirurgia robótica e fiz parte da primeira equipe de ginecologia do Rio, uma das primeiras do Brasil, em cirurgia robótica, e desde então atuo nessa área. Robótica, laparoscopia e esteroscopia, sempre visando a cirurgia minimamente invasiva. Não, e Seja faz mioma. milagre, né? Porque eu tenho uns casos que você já operou. Eu falo, gente, não é possível. A gente, Ainda e não, preservou o útero, não tem como. e isso vai crescendo, porque cada vez que você faz casos difíceis, as pessoas veem e quando pensam no caso difícil, pensam em você. E aí vai Eu mandando, sei vai bem. mandando. E você sabe bem isso, né? Então, e aí não para, não para. Então, Eu a gente não vai só pego mais bater. aquela menopausa bobinha, assim, não. Agora eu só pego um caso que, caramba, é Isso é engraçado, né? desafiador, isso vai crescendo, exatamente. Vai crescendo. Mas, ó, eu posso assim, espremer de tudo quanto é jeito? Porque tem Toda, 500 perguntas para tu responder. estamos aqui para isso, vamos lá. Vamos conversar Então, sobre bora lá. essa interação, né, do mioma e menopausa, que, enfim, é palpitante, é muito bom. Peraí, tô procurando aqui uma pergunta, ó. Uma básica, Ana, que aí a gente já abre para o leque, olha. Tem um mioma, Ok. precisa tirar ou não precisa? Quais são as Feliz, indicações de que tem que tirar? Como é que funciona isso? Felizmente, não precisamos tirar todos os miomas. Felizmente para vocês e para a gente, porque a gente não daria conta, Conta né, de de tirar tirar tudo. todos os miomas do planeta. Só para seu público ter uma ideia aí,
em média, 80% da população feminina tem mioma. Qualquer miominha, nem que seja aquele miominha de 2 milímetros, né? Então, o estudo feito mediu qualquer mioma seria identificado. Então, cerca de 80% da população chega a ter mioma. Então, é muita gente. Imagina a população mundial ter 80% de mioma. Mas, felizmente, a gente tem algumas indicações mais precisas, né? Então, normalmente, paciente com sangramento, quando esse mioma tem uma penetração na cavidade, eu gosto sempre de fazer um paralelo do útero com o cômodo, né? Então, para quem não tem costume de anatomia entender. Então, imagina que a gente tem um cômodo, né? O útero é um cômodo. A parte que a gente está dentro do cômodo é o interior do útero. E o mioma que vem para dentro da cavidade, para dentro desse cômodo, é o mioma que tem potencial de causar sangramento. Então, o mioma submucoso e intramural, que está na parede e que entra, né, na cavidade. Esses são os miomas que causam sangramento. E Como também, se fosse, então, um armário embutido dentro desse cômodo. isso. Eu falo assim, é uma pedra que está invadindo o seu cômodo, né? Pedra saindo da parede e invadindo o seu cômodo. Eu faço esse paralelo para explicar para os pacientes no consultório. E também esses miomas que estão para dentro do útero são os que prejudicam a gravidez. Então, o paciente também que está querendo engravidar e tem esses miomas também, pensamos em cirurgia. Outra indicação é pacientes que às vezes não tem tanto sintoma de sangramento ou dificuldade de gravidez, mas tem sensação de peso, compressão às vezes de órgãos. Então, eu pego paciente às vezes com miomas muito grandes, com compressão de ureter, né, que leva a urina para a bexiga, dilata o rim, eu pego paciente às vezes com dilatação do rim, porque o mioma comprimiu o A ureter. saída do xixi. Isso, exatamente. Então, de maneira E bem tem umas objetiva, é isso. também que ficam fazendo xixi a noite toda. O aumento Isso atrapalha até sono. Não, o seu relato é importantíssimo, Beatriz, porque é um sintoma que pouca gente relaciona ao mioma. Então, o paciente fala, nossa, mas eu estou com aumento da frequência urinária, agora eu acordo de noite e eu não acordava antes. Muitas pacientes chegam no consultório se queixando assim, e quando eu vou ver a ressonância, tem o mioma comprimindo a bexiga, ou seja, não dá tempo da bexiga encher muito, ela enche e o mioma não deixa ela crescer mais, ele encher mais, e aí o cérebro recebe o sinal que tem que esvaziar essa bexiga. Então, mais ou menos isso, sintomas esses compressivos, como da bexiga, como aumento da frequência urinária, compressão do ureter, sangramento e desejo de engravidar são objetivamente os mais comuns, né? O que a gente mais pega de queixa no consultório. E aí a gente indica cirurgia geralmente, ou aumento do volume abdominal também, né? Uma outra questão. Às vezes a paciente não é muito sintomática de sangramento, mas tem útero de 1 quilo, 1,5 quilo, né? Ela acha que está engordando e, na verdade, às vezes o paciente que eu examino e ela é até magra, mas está com uma barriga e quando eu vou palpar, a barriga é o útero, por exemplo, né? Então, em alguns casos, a gente indica também por aumento do volume abdominal. Tá. Vê outra pergunta aqui, ó. Essa já vai para o meu lado também. Quer ver? Reposição de Utrogestan e estradiol pode aumentar o mioma no útero? Então, o que a gente tem de evidência, né? Vamos buscar agora evidência. Se a pergunta é, pode aumentar? A resposta é pode, porque em medicina quase tudo pode, né? É Como verdade. a gente fala, né? Uma frase que na medicina, no amor, nem nunca e nem sempre, né? Então você não consegue dizer, não, nunca vai aumentar ou sempre vai aumentar. Então, no geral, pode aumentar? Pode. Agora, a questão é, ter mioma, você diz para o seu paciente que vai fazer reposição, olha, não faça reposição? Não. A gente, sim, dá para fazer reposição hormonal mesmo em paciente com mioma. Tem que ser acompanhada? Tem. É possível algum crescimento? É possível. Mas nem todo mioma que cresce é o mioma que vai precisar ser operado. Isso vai ter que ser observado, né? E sintoma, né? E a Beatriz, né, pode dar o show dela, muito melhor do que eu. Mas o sintoma é importante, a paciente tem contraindicação né, de reposição, e aí então não é o mioma que vai ser ocupado, é a contraindicação dela, né? E a Beatriz analisa isso. Meu consultório meu consultório é cirúrgico, né? Então eu faço realmente focado em cirurgia. Então, quando eu tenho essas dúvidas de menopausa, Beatriz, resolve aí que é sua praia, né? Então. Essa aqui. Tenho mioma e estou com pólipo. Tem relação um com o outro? Não, diretamente não. Agora,
doenças ginecológicas podem acontecer e são associadas. Por exemplo, mioma com pólipo pode acontecer? Pode. Mioma com endometriose é comum uma associação? É comum. Mioma com adenomiose também é uma associação comum? Também. Mas não é o pólipo que causa o mioma e nem o mioma que causa o pólipo. Para fazer aquela questão do cômodo de novo, o pólipo ele é como se a tinta ficasse engrossada, a tinta crescesse para dentro do útero. Isso é o pólipo. O mioma é como se o tijolo, ou seja, da parede, uma célula da parede, vai crescer para dentro do útero. Então, mioma e pólipo são completamente diferentes de origem. Tá? Eles, lógico, como órgão estão no útero, mas como origem de camada é diferente. O pólipo é da camada da tinta e o mioma seria da parede do tijolo uterino. Né? Tá. Perguntou aqui o que causa o mioma. A gente não tem essa fórmula mágica, assim, o que causa o mioma. Mas existem alguns fatores de risco. Né? Então, por exemplo, afrodescendentes têm uma tendência a ter mais mioma e miomas mais agressivos, ou que cresçam mais rápido, miomas mais numerosos, tá? É um fator de risco. Tá? Paciente que tem mais exposição, engravida menos, né? Então mais exposição hormonal durante a vida. A gravidez, quando a paciente tem o parto, o útero, por segurança, o que ele faz? Ele causa uma necrose de segurança para que a paciente pare de sangrar no pós-parto. Essa necrose que o útero faz como segurança, isso ajuda a matar aqueles miominhas pequenos. Então, paciente que tem 2, 3 filhos, ela tem uma chance menor. Veja bem, não é que vai impedir de ter mioma, mas a chance dela ter mioma é menor do que uma paciente, por exemplo, que nunca engravidou e chegou com 35, 36 anos, a chance de ter mioma é mais frequente. Então, são fatores de risco. Não há um estalo específico para dizer, não, se você fizer isso, você vai ter mioma. E um fator de risco protetor, né, que muita gente até se confunde, os trabalhos mostram que a pílula contraceptiva pode ser um fator protetor. Hoje as pílulas são de baixa dosagem, né? No passado não era assim, porque as pílulas tinham muita dosagem hormonal, mas hoje com as pílulas de baixa dosagem, parece ser um fator de risco. Pacientes que usam pílula por muito tempo têm menos chance, de novo, não é que não vai ter, tem menos chance de ter mioma. Porque sempre quando a gente fala sempre, mas eu usei pílula e tive mioma mesmo assim. Não, pode acontecer. Até porque a genética é fundamental, outro fator de risco importante. Genética. Tem parentes, mãe, tia de primeiro grau, irmãs com mioma, a chance também de ter mioma aumenta. Ok? Ok. Voltando a essa história de mioma e reposição hormonal que o pessoal continua perguntando aqui. Então, quem tem mioma, gente, pode fazer reposição hormonal, não é uma contraindicação. Pode ocorrer dele aumentar? Pode ocorrer dele aumentar. Mas, geralmente, mesmo ele aumentando, na maioria dos casos, não chega a ter um tamanho que seja necessário operar. Né? Então, a pessoa que saiba conduzir bem essa paciente, mesmo com mioma, faz reposição. Seria um desperdício. Imagina, se 80% das mulheres têm mioma, 80% das mulheres fossem contraindicadas fazer reposição hormonal, meu Deus, a gente estaria perdida. Não. E a reposição hormonal, né, Beatriz? Você sabe muito melhor do que eu, mas a gente vê nitidamente a qualidade de vida da mulher muda demais. É uma mudança absurda. Óbvio que nós não estamos falando de pacientes que têm uma contraindicação formal. Óbvio, se você tem, né, uma contraindicação formal, a gente, né, não é você que é para fazer. Mas quem é permitido e tem uma indicação, vale a pena fazer mesmo com mioma. Porque o benefício de você receber reposição é muito maior do que o risco de um mioma desse crescer. E como você falou bem, não é todo mioma. Cresceu de 2 para 2,8, tia. E agora? E agora nada. Segue a sua vida e vamos continuar acompanhando. Né? Cresceu de 2 para 5. E aí vocês, mulheres, podem falar melhor. Mas se eu tenho um mioma de 2 foi para 5, eu prefiro ir lá, tirar o meu mioma, ou que seja tirar o útero, e continuo com a reposição. Porque a qualidade de vida... Eu prefiro também. Prefiro reposição do que mioma. O que a gente vê, né? Enfim, né? Seja com sogra, mãe, enfim, parente, né? E pacientes que relatam, o uso da reposição, né, muda a qualidade de vida. Né? Com hormônio e sem hormônio é muito impactante. Né? É muito impactante. Mas quando a gente entra na menopausa sem tratamento, o mioma costuma diminuir? Em geral, sim.
Muitas pacientes me perguntam assim, é muito comum essa pergunta. O mioma some na menopausa? É. Não é que ele vai sumir. Você tem um mioma de 6 centímetros, dificilmente ele vai sumir. Mas ele pode baixar lá para os seus 5, 5,2, 4,8, que já está ótimo. Ele não precisa sumir para que você fique tranquila. Tá? Ele vai, agora, sumir, talvez um de meio centímetro, de 0,8 centímetros, pode até sumir porque ele fica tão pequeno que o ultrassom, por exemplo, não vê mais. Aí dá a impressão, sumiu. Ótimo, esse realmente talvez suma. Mas um mioma de 6, 7 centímetros não vai sumir, tá? Não vai simplesmente na menopausa ele diminuir a ponto de não aparecer mais no exame. Vai aparecer, mas talvez um pouco menor. Tá? E esses tratamentos de mioma, embolização, uso de Zoladex, sei lá, alguns tratamentos assim, além da cirurgia. Na cirurgia. A embolização é um método bem interessante, mas eu não recomendo para quem quer engravidar. Tá? E por que isso? Porque existe um risco, tá? Lógico que não é em todo mundo, né? Felizmente, mas existe um risco de falência ovariana prematura e de destruição do endométrio pela embolização. Então, a questão é o objetivo que você quer com o risco que você corre. Então, imagina uma paciente que quer engravidar e você faz embolização e ela tem uma falência ovariana e uma destruição do endométrio. É uma tragédia para ela, porque ela procurou o método para querer engravidar. E aí a gravidez, o método, justamente impede que ela tente qualquer chance de engravidar por uma destruição do endométrio e uma falência ovariana, é uma tragédia. Então, por isso Claro. que eu recomendo, para quem quer engravidar, padrão ouro é miomectomia, é retirar o mioma. Esse é o padrão. Agora, uma paciente de 48 anos, né, que tem mioma, tem um pouco de sangramento, fala, mas eu queria evitar uma cirurgia um pouco maior. Por mais que a gente faça robótica, vídeo, mas eu queria fazer uma cirurgia ainda menos invasiva que isso. Posso fazer embolização? Nessa paciente eu não contraindico, tá? Porque mesmo que ela faça uma falência ovariana com 48 anos, não vai ser o fim do mundo para ela. Aí, de repente, antecipa a reposição que ela faria, mas é uma coisa que você consegue equilibrar o resultado. Agora, numa paciente que quer engravidar, é uma tragédia. Por isso eu não recomendo a embolização. Do Zoladex, né, do análogo, eu uso em alguns momentos, quando eu pego uma paciente, por exemplo, descompensada, né, com anemia importante, que quer operar, o análogo é muito bom para a gente compensar essa paciente. E eu ainda tenho como um segundo ganho a redução do volume do mioma. Tá? Então, a gente consegue juntar essas duas vantagens. Melhorar a anemia e reduzir o tamanho do mioma. Então, não uso em todo mundo, não é todo mundo que vai operar que vai usar o análogo, mas eventualmente eu uso sim. E outro uso também do análogo, e aí pegando um pouquinho da sua área, paciente que chega ali seus 48, 49 anos, não quer operar também, e está com uma elevação de FSH-LH. Alguns estudos mostram que se você fizer 6 meses de análogo, você dá um empurrãozinho para ela para menopausa. Então, às vezes, ela entra na menopausa, não precisa, melhora o sangramento, não precisa operar, e aí você consegue evitar, então, um procedimento cirúrgico. Tá? Então, são mais objetivamente, claro, seriam algumas palavras sobre embolização e análogo. Tá perguntando assim, miomas de 12 centímetros, consegue ser pela cirurgia robótica? Geralmente, sim. É lógico que eu tenho que avaliar o caso, até tem que ver se tem outros, porque às vezes tem um grande de 12 e mais 25. Aí já não é a via robótica a melhor opção. Eu sou um defensor da via minimamente invasiva, mas mesmo assim há um limite, tá? Então, agora, se for Pô, mas eu mioma. vejo cada foto sua, que você publica desse mioma que você tira, eu falo, gente, não é possível que tirou isso tudo por robótica. Depende do caso. Eu não gosto de botar número de limite, não. Mas eu vejo assim, hoje 20, 25, talvez seja hoje um número razoável para se pensar na via minimamente invasiva. 50, né? Esses miomas que eu faço 50, 60, 70, 80, já tirei esse número de miomas. Aí normalmente a gente faz uma via aberta. Aí eu faço, mesmo assim, eu tento fazer o mínimo de incisão possível. Faço uma incisão transversal, não faço nunca em pé, nunca mediana, por causa da estética, né? Eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter com a Claro. paciente, né? Acho que ninguém prefere uma cirurgia, né, uma incisão mediana versus uma transversa que se coloca um biquíni e consegue tampar a sua incisão. Então, eu me preocupo muito com isso, tá?
E então eu sempre procuro fazer a incisão transversa quando eu tenho que abrir. Transversa. E uso um alargador de incisão, porque eu faço uma incisão um pouco menor, uso esse alargador que ele expande a incisão, eu tiro os miomas. Quando eu tiro esse expansor, então a incisão volta um pouquinho do tamanho. Então eu tento também minimizar tanto o tamanho da incisão quanto a direção em relação a fazer transversa. Agora, um mioma de 12, se for um mioma único, praticamente certo de fazer por via robótica. Já tirei mioma único assim, já tirei de mioma de 18, inclusive, por via minimamente invasiva. Agora, se for um de 12, um de 8, um de 9, um de 6, um de 5, um de 3 e mais uns 10, aí talvez a via robótica não seja tão indicada para ela. Ou às vezes o que eu faço, Beatriz? Eu faço uma híbrida. Eu começo com a robótica, tiro os maiores, porque isso me permite fazer uma incisão menor depois transversa. Então, às vezes, eu também combino um benefício das duas, entendeu? E aí é só avaliar no caso mesmo, com ressonância, para poder opinar melhor, entendeu? E quando geralmente não dá para preservar o útero? Olha, eu tenho um mantra que até muitos amigos meus repetem, que todo útero é preservável até que ele prove o contrário. Então, deixa eu bater aqui na madeira, uma paciente chegou no meu consultório querendo engravidar, eu contraindiquei minha mectomia. Fiz minha mectomia em todas as pacientes que chegaram no meu consultório querendo engravidar. É lógico que eu explico, é uma cirurgia grande, uma cirurgia, né, que tem potencial de sangramento, de transfusão, explico tudo, né, todos os riscos e benefícios, que obviamente numa consulta é muito mais fácil de explicar do que aqui todas as questões. Mas eu sempre falo isso, ó, todo útero é preservável até que ele prove o contrário. Se, Deus me livre, mas se acontecer no pós-operatório, o útero tiver uma infecção ou um sangramento incontrolável, é óbvio que o meu primeiro objetivo é salvar a vida, tá? Mas eu podendo preservar o útero dessa paciente, eu faço isso. E o que me espanta, Beatriz, é o que no meu consultório eu tenho várias situações de pacientes que chegam lá, às vezes com mioma de 8 centímetros, 2, 3 miomas, não estou nem falando de caso super complexo, não, e que é indicado esterectomia sem a paciente ter engravidado. Sabe, pacientes que entraram em depressão depois disso, pacientes que desistiram de engravidar e ficou 5 anos, por exemplo, sem consultar, com medo de escutar isso de novo. Olha o impacto que a palavra tem. Então, eu peço, né, que os profissionais que estão aqui na live, sempre quando eu dou aula, eu falo isso. Por favor, tenham mais empatia com o útero da sua paciente. A facilidade que as pessoas falam, não, esse útero não presta. Tira o útero. Tira o útero, esse útero não presta, ou está muito velha para ter filho. É uma coisa que me assusta o número de frases como essa que são repetidas no meu consultório. É impressionante. É assustador. Hã? É assustador, não tem. Assustador. Acho que só porque ele realmente, né, um grande objetivo final é engravidar, então quando passa desse período da gestação, a pessoa acha que é descartável, né, que não serve absolutamente nada. Exatamente. E para a mulher faz diferença, sim. Muito, não. Eu vejo também muito associado dor na relação sexual, dor funda, sabe? Em pessoas que fizeram esterectomia. Sim, tem essa questão. Pode ter. E ainda tem. E aí vem a questão também do diagnóstico, né? Muitas pacientes, às vezes, são submetidas à esterectomia, elas têm endometriose, são mal avaliadas, e aí quando vai operar, não tira a endometriose toda, aí tira o útero, mas fica o fundo vaginal com o infiltrado de endometriose, e aí a paciente tem dor na relação, entendeu? Então, você vê que muitas coisas dependem de uma avaliação prévia, né? Importante, né? Tem que ser feita uma avaliação adequada. E outra coisa que tem também é que quem tira o útero tem uma área da medicina, né? Tem inclusive muito grande, que acredita que a progesterona só deve ser usada se você tiver útero. E progesterona é um hormônio que faz muita falta para a mulher, né? Nós temos metade do nosso ciclo menstrual é comandado pela progesterona. Então, quando a gente deixa de usar a progesterona, tem muito mais caso de insônia, tem muito mais casos de alteração de humor, a pessoa fica mais irritada, mais nervosa, mais estressada, não dorme direito. É uma coisa bem complicada a menopausa sem progesterona. E aí, mulheres que tiram progesterona recebem esse fardo a vida toda, tira a progesterona, tira o útero. Ganha esse fardo de tipo assim, você não precisa mais de progesterona, você só vai repor com estradiol.
E é muito. Eu fico com pena da pessoa que tira o útero por conta disso, porque todos os médicos não passam mais progesterona. E Sim. aí, essa alteração de insônia, de humor, é muito assim, difícil de você lidar sem o uso da progesterona, sabe? Então, eu faço uso de progesterona mesmo se a pessoa estiver tirando o útero. Porque sei do benefício dela, só se fazer uma dose menor, porque, claro, você não vai estar Sim, não gastando precisa toda aquela diferente. quantidade com o útero, mas faz diferença, sabe? E aí, as mulheres que tiram mioma, tiram o útero, levam a vida inteira sem o uso da progesterona, fazem esse tratamento não completo da menopausa e sofrem a vida toda por conta disso. E é difícil encontrar um médico que não, eu vou fazer o uso da progesterona mesmo você sem útero. Então ainda tem essa, tem o negócio de tirar um órgão, o negócio da dor na relação, não fazer reposição hormonal completa. É complicado. Eu até, como eu falo muito de preservação uterina, as pessoas me perguntam, mas você não tira útero nunca? Eu falo, não, lógico que eu tiro. Mas é uma questão de uma avaliação muito mais pormenorizada e dividida com a paciente. Então, tem paciente que às vezes chega no meu consultório e fala, eu tenho um mioma e de 8 centímetros, por exemplo, mioma único, tenho 47 anos, mas eu não queria tirar meu útero. Você consegue preservar meu útero? Óbvio que sim. A gente tira o mioma e ela vai preservar o útero. Agora, tem pacientes realmente que elas chegam falando, olha, eu sangro já há 5, 8 anos, meu útero é muito aumentado, muito cheio de mioma, é, eu, eu não quero mais, eu acho que se eu tentar tratamento medicamentoso, já tentei, não deu certo, você tira o útero? Sim, aí é muito bem conversado, né? Aham. É o que a gente está falando, você orientou muito bem o paciente, e até essa questão do hormônio. Ó, quando você for fazer a reposição, pensa nessa questão da progesterona. Tudo isso, né, você tem a paciente na sua mão, né, muito bem orientada. O que não dá é isso. Ou é paciente querendo engravidar, ou então você larga a paciente no mundo, né, e tira o útero e fala, não, e agora segue sua vida. Então você tem que tentar equilibrar essas questões. E sempre dividindo com a paciente. Aquela época do médico fala, né? A paciente abaixa a cabeça e vira as costas e vai embora do consultório, como aquilo se fosse uma regra, isso não existe mais. É lógico que o conhecimento técnico é nosso. Então, a paciente tem que conhecer vantagens, desvantagens, mas ela hoje participa muito mais da decisão, né? Do seu corpo, do seu órgão, e é isso que eu tento, enfim, né? Na consulta, colocar para ela. Eu tenho uma paciente que foi sua paciente e que é apaixonada assim, por você. Que diz que rodou assim, 500 mil médicos, sangrou a vida toda porque não tinha uma pessoa que quisesse preservar o útero dela. E ela não queria tirar o útero. E aí ela tinha vários miomas, sangrava pra caramba, já fez transfusão. E você preservou o útero dela. Aí ela é Deus no céu e você na terra. Que bom, que Ela, bom. não, ai, você vai fazer uma live com ele? Eu não acredito. Falei, vamos fazer. Aí foi Que muito bom, que que bom. olhou pro meu útero, que aceitou tentar não tirar e não tirou e resolveu, tirou todos os miomas, foi ótimo. Que bom, fico feliz que ela tenha É, gostado. É isso, é respeitar a autonomia, né? Dentro de uma. Lógico, chega um paciente com câncer invadindo o útero, eu vou falar para ela: ó, a senhora não tem como, né? Aí é o domínio técnico que a gente vai contraindicar, claro, né? Não é tudo que a paciente quer que a gente pode fazer, né? Também exatamente, tem não é, limite. tem um limite, mas dentro de um razoável, de um conhecimento técnico e de uma decisão que é viável, a gente sim, lógico, vai respeitar. Tem paciente, por exemplo, que chega no meu consultório, 30 miomas, por exemplo. Ele fala, uma situação para dizer que nem sempre eu concordo com a preservação. 30 miomas. E ela fala para mim, olha, você consegue preservar meu útero? Eu falei, consigo. Consigo, não tem dúvida. Mas sua cirurgia deve durar umas 5 horas, com sangramento mais. Provavelmente vai sangrar bem mais do que uma retirada do útero. Existe uma possibilidade de transfusão. Então, eu coloco o risco-benefício. Tem paciente que fala para mim, entendi. E a retirada do útero? Eu vou tirar mais rápido. Você vai. Uma cirurgia de 1, 2 horas, mais ou menos. 2 para 5 horas. Nossa, aumenta o risco de trombose, né? Quanto mais tempo opera, aumenta. E aí elas, com o domínio do que é positivo e o que é negativo, ela decide. Olha, eu entendi e mudei um pouco minha ideia porque eu quero tirar outra. E outras falam assim, entendi todos os riscos e benefícios e eu topo o risco-benefício porque eu quero preservar minha outra. É isso, é você colocar o prós e contras e ela te ajudar a decidir.
Teve uma pergunta aqui, mioma vira câncer? Essa é uma pergunta muito comum também, muito comum. Em geral, né, não, tá? Em geral, não. Mas como eu disse lá, aquele da medicina, tudo na medicina pode. Então, existe relato? Existe. Mas, de maneira geral, o câncer uterino, o câncer, né, o sarcoma, tá? O leiomiosarcoma, né, que é o sarcoma do útero, ele normalmente já nasce como um leiomiosarcoma, tá? Então, não é um mioma que se transforma em câncer, Você achou tá? que era mioma, mas no Isso. fundo era outra coisa. Porque a forma se assemelha ao mioma. Então tem muito essa questão do o mioma, então virou um câncer. Não. E agora outra diferença. Câncer de endométrio, câncer de útero é bem diferente de mioma. Então a pessoa, infelizmente, ela pode ter um mioma e depois faz o diagnóstico de câncer de endométrio. Aí vai dizer, o Tia falou na live que mioma não dá câncer. Mas é porque esse câncer de útero não tem nada a ver com mioma. E aí a pessoa vai relacionar, viu, eu tive mioma e tive câncer no útero. Mas não, são completamente diferentes. Lembra de novo, o mioma vem lá da parede. O câncer de endométrio, ele é o câncer que vem da tinta. Então o mioma não vai ter relação com esse câncer de endométrio, o câncer de útero que a gente fala, tá bom? Então o leiomiosarcoma, que seria um câncer na parede, no tijolo, no músculo uterino, ele tem uma forma de mioma. E aí, por isso que confunde muito de dizer que o mioma vira câncer. Mas, de maneira geral, é muito difícil que o mioma se transforme em câncer. Tá? É possível? Como eu disse, tudo é possível. Mas a chance é bem pequena. Bem pequena. Pô, estamos com 1.200 pessoas vendo a gente aqui, Maravilha. hein? Muita gente, né? Graças a Deus. Vamos... Vou tirar até um comentário Impactando. aqui, para o pessoal fazer um print da gente. Vamos preparar, vamos fazer meu coração oficial. Gente, dá um print aqui nosso, marca a gente nos stories, se vocês estão gostando aqui da nossa live. Tá? Vou voltar aqui para os comentários. Então. Perguntaram aqui, quer ver? Achei boa essa pergunta também. Quando retira o mioma, ele volta? Então, o mioma que é retirado não volta. Tá? E esse que retirou não volta. Agora, por exemplo, situação, paciente com 28 anos, com uma genética muito favorável para mioma. Chega no meu consultório com 15 miomas. Eu vou lá, faço, tiro os miomas. Lembra bem, ela tem 28 anos, ela tem muitos anos ainda pela frente de hormônio atuante. A chance de novos miomas aparecerem é uma chance razoável, tá? Porque ela tem genética favorável e ela é muito jovem. Os miomas que foram retirados, os 15 retirados, não voltam mais, tá? Outra situação, paciente 48 anos, 42, 43, fala, mas eu queria preservar meu útero. É possível? É possível. Mas o mioma pode voltar? Pode. Mas com 43 anos, faltando 7 aí, né? 5, 7 para menopausa em média, a chance de ter outro mioma importante, que vai demandar uma cirurgia, é melhor, né? Então também tem isso para avaliar. Questão de época de vida, quantos miomas. A paciente tirou um mioma aos 43. Dificilmente ela vai ter outro mioma. Agora, tirou 15 aos 28, a chance de ter mioma no futuro é grande. Eu já tive paciente que eu operei 2 vezes. Eu operei com 25, com 20 miomas, e operei com 38, com mais 30 miomas. Entendeu? Porque a genética era muito favorável. E ela ainda assim queria preservar o útero para poder tentar engravidar. Tá? Então vai em situações. Né? Mas pode. Né? Pode ter novos miomas surgirem mesmo quando você faz a cirurgia antes. A gente na cirurgia faz algumas manobras técnicas para reduzir essa recorrência, tá? Mas não é também 100%, tá bom? Manobras para reduzir a recorrência? Eu não sabia disso, não. A gente faz, por exemplo, ligadura temporária ou definitiva de uterina, a gente pode fazer. Isso diminui a recorrência em torno de 30% para 5% de recorrência, tá? Sem nenhum efeito obstétrico. Com taxa de nascido vivo igual, taxa de gravidez igual, mas uma chance de recorrência que baixe de 30% para 5%. Eu não faço essa manobra em pacientes com mioma único, 2 miomas. Mas pacientes com 15, 20, 25 miomas, às vezes é interessante fazer essa manobra, essa ligadura, para que a gente diminua essa chance de novos miomas surgirem. Entendeu? Perguntaram onde você opera. É só aqui no Rio? Eu já vi você viajando aí para operar. Não,
minha casa, né? Meu consultório é no Rio de Janeiro. Eventualmente eu recebo convite para operar em outros locais, fora do Brasil, inclusive. Já operei Colômbia, Peru, China, México. Mas, vamos colocar assim, 98% da minha vida é estabelecida no Rio de Janeiro. Tá? Mas eu Cara, operei em operar Brasília, na eu China. Tu operei, foi pra China pra operar. eu operei na China, eu operei... É porque é convite, surge convite, a gente faz cirurgia de demonstração, né? É. Eu opero muito endometriose também, né? Me pedem muito para operar endometriose e demonstração de técnica. A gente, no Brasil, tem uma escola muito competente de endometriose, então a nossa técnica é muito desenvolvida. Então, eventualmente eu viajo também para demonstrar isso, né? Tanto pelo Brasil quanto pelo mundo. É, O que mais temos? não Eu, falta, não falta pergunta. não, tô vendo aqui. Aqui pensando nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais difícil de se operar, porque você tem que ter licença americana para operar. Então, eu não tenho licença americana, então não é possível operar. Eu dou aula, dou curso nos Estados Unidos, mas colocar a mão em paciente nos Estados Unidos não é permitido, só quem tem licença americana. Eu não tenho. Aqui, boa noite, eu tenho mioma pediculado. Se eu tirá-lo, posso fazer reposição hormonal? Sim, como a gente disse, até antes de você tirar, se você, Tirar, dependendo do pode tamanho. fazer. Dependendo do tamanho. É um pediculado o quê? De pediculado de 15, aí até de repente eu aconselho você operar antes de fazer reposição. Ah, um pediculado de 2 centímetros, 3 centímetros, não, vai fazer a sua reposição, acompanha ali o crescimento, acompanha lá com a Beatriz, e aí depois você, né, vai. Se por acaso cresceu, olha, fiz a reposição, cresceu de 3 para 6. Ah, tá bom, então vai lá, tira o mioma e aí continua a sua reposição tranquilo. Você faz por videoestereoscopia também? Faço esteroscopia também, laparoscopia, porque a esteroscopia ela é indicada por mioma. Lembra que eu falei no cômodo? É o mioma submucoso, que está para dentro do útero. Essa indicação normalmente é por esteroscopia, por via vaginal. A gente entra com uma câmera no útero e fatia esse mioma e tira esse mioma. Quando o mioma é ou um submucoso que seja muito grande, ou um intramural subseroso, que é para fora, a gente aí então aborda ele por via abdominal e aí geralmente por laparoscopia, robótica sempre que possível, e em casos que não seja muito possível, aí a gente faz a cirurgia aberta, né? Assim, em último caso, é sempre exceção. Aí a pessoa está perguntando se esse mioma que está para dentro do útero não é o pólipo. Não. E como eu falei, o pólipo ele é da tinta da parede que está crescendo. O mioma ele está vindo da parede, do tijolo e crescendo para dentro do útero. Então são coisas diferentes. Pólipo é pólipo, mioma é mioma. O pólipo sim é um pouco, dependendo da idade, né? Mas o pólipo sim é um pouco mais perigoso em relação ao câncer. Paciente acima de 50 Pólipo tira. anos, pólipos É. maiores, a gente recomenda a retirada de rotina para justamente não deixar que isso desenvolva para câncer. Ó, boa noite. Com 46 anos, fui fazer cirurgia para retirada de mioma e útero. O médico tirou tudo, ovários. Entrei na menopausa precoce. Sofro muito com sintomas, mesmo com reposição. Eu sou geralmente, salvo riscos absolutos de câncer de ovário na família muito alto, eu não tiro ovário de rotina, tá? Então É, eu tiro o útero, tiro as trompas, porque as trompas, elas têm o objetivo da trompa é realmente favorecer para a gravidez, e ainda tem um outro detalhe. Alguns tipos de câncer de ovário têm alguma relação com a fímbria, com a parte da trompa. Então, você tirando a trompa, você também diminui a chance de câncer de ovário. Mas o ovário, em maneira geral, eu deixo os ovários, tá? Tiro só em casos realmente muito específicos, para justamente que a paciente tire o útero, ela vai parar de sangrar, mas o ovário continua produzindo hormônio, né? Então, eu não tiro de rotina aí, lógico, cada profissional vai ter a sua conduta, mas tirar o ovário de rotina, você faz isso. Entra a paciente na menopausa cirúrgica, que é muito pior a transição do que uma menopausa fisiológica, é, é e, e, difícil. a, e lógico, você pode fazer reposição, e aí você tem que combinar. Tem paciente, olha, você tem, por exemplo, endometriose. Tem paciente que tem endometriose, endometrioma nos 2 ovários, tem medo de 48 anos e falar, não quero mais operar porque pode voltar esse endometrioma no ovário. Pode. É o lugar mais chato para voltar da endometriose é no ovário.
Então, às vezes, eu orientado no paciente falo, olha, vamos lá, eu vou tirar os seus ovários para evitar recorrência e você já vai trabalhando uma reposição, para que você não tenha uma transição cirúrgica de tirou o ovário, no dia seguinte eu não ter mais quase Ah, eu hormônio sempre falo circulando. com isso. Gente que tira ovário cirurgicamente, né? Quer dizer, tira ovário cirurgicamente, mas pessoa que entra na menopausa cirúrgica devia sair do hospital já com uma prescrição. Ou até antes, né, Beatriz? Ou Ou até até antes. antes. Começa até antes. Exatamente. Começa até Aí antes a com pessoa não espera, ela, tipo assim, enlouquecer em casa. Não, agora vai procurar alguém, muito complicado. Mas com se for certeza. acalmar o coração dessa seguidora que a gente acabou de ler aqui, 46 anos, você não entra numa menopausa precoce. Menopausa precoce é antes dos 40. Então você já está com 46. Talvez a menopausa já estivesse chegando. Então, pelo menos Sintoma da acalme o menopausa seu cirúrgica, né? coração. É, foi uma menopausa cirúrgica, não foi uma Cirúrgica, menopausa precoce. precoce. Então, talvez a menopausa já estava até aí, beirando a porta, e você já ia entrar mesmo. Então, relaxa um pouco e só trata a menopausa de verdade que você vai ficar bem. Isso aí. Uma pergunta para você aí, ó, Beatriz. Ó. A mulher pode menstruar normalmente até os 59? Geralmente não, isso é a raridade da raridade, né? Era bom investigar, ver se tem alguma coisa causando sangramento, que pode ser até um mioma, né? Submucoso, pode ser um Pode, pólipo, pode. né? Várias alterações hormonais, tem que dar uma investigada. 59 anos normalmente é para estar na menopausa já. Certeza. Nos casos de endométrio espesso e pólipo, é necessário retirar o útero? Não é obrigatório, é uma possibilidade. Eu tenho pacientes que chegam no meu consultório, olha, eu acompanho meu pólipo, né, e as pacientes vêm encaminhada para mim geralmente, porque eu não faço esse acompanhamento ginecológico de rotina, então ela já vem com um histórico. Olha, eu já operei 3 vezes pólipo, eu quero tirar o pólipo, eu não aguento mais operar pólipo, eu quero tirar o útero junto. É possível? É possível. Agora, em geral, paciente com pólipo chega no meu consultório, principalmente se for o primeiro episódio ou o segundo, eu tento convencer a tirar só o pólipo. Porque eu faço uma cirurgia por esteroscopia, bem mais rápida, vai embora no mesmo dia, né, 2, 3 horas está em casa, dia seguinte está vida normal. Então, se possível, eu tento convencer a fazer por esteroscopia. Mas, óbvio, se ela chegar no consultório, né, com a cabeça muito, muito formada para tirar o útero, e apesar da conversa, mesmo assim, decidir para tirar o útero, é uma possibilidade, sim. Sim, é possível. Tá. Tem menopausa desde os 36, isso sim é menopausa precoce. Precoce. Faço reposição hormonal desde então. Há 2 anos apareceu um mioma, tenho que tirar? Geralmente não, né? Não, Mas tem que ver qual é o caso. se ela tá. Mas é estranho, né? A pessoa na menopausa do nada criar um mioma aí. Não é comum. Pode Não é acontecer, comum. mas não comum. Mas não é comum. Não é comum realmente na menopausa surgir um Surgir mioma. um mioma. Ou não tinha diagnóstico, né? Mas surgir, não tinha nada. 36 anos entrou com tô na menopausa. Não faz nem reposição e surgiu um mioma, aí é a exceção da exceção. Realmente aí é um evento muito raro. Pois Tem que é, avaliar, é bom dar avaliar uma melhor a investigada. informação. Tem que avaliar melhor a informação. É, Aí tem uma pergunta ali, é possível tirar útero cirurgia laser? A cirurgia laser deve estar se referindo à laparoscopia. Sim, laparoscopia robótica, eu tiro útero de 1 quilo, 2, já tirei útero de 3 quilos por robótica. Então, né, não é exatamente o termo, mas só fazendo uma utilidade pública aqui, toda vez que você for tirar útero, alguém fala não dá para sair por vídeo, dá uma pesquisada, uma segunda opinião, porque muitas vezes dá para tirar sim. Eu tiro úteros bem grandes por robótica ou por laparoscopia. né? Às vezes a pessoa que não sabe fala que não dá para fazer. Isso. É cada desculpa que eu recebo. Isso esse útero é acontece muito. muito em reposição Nossa, hormonal. também? A pessoa não sabe, fala assim, não se mete nisso, faz mal, vai dar câncer, não sei o quê, não fala desse assunto, não é para você, você tá contraindicada. Mas é aquela pessoa que, tipo assim, vai ouvir uma segunda opinião. Eu recebo. Esse mioma não vai sair inteiro. As pessoas falam, não vai. Vai deixar esse mioma metade lá. Não vê direito. Imagina, no robô a gente vê 3D, vê com aumento de 20 vezes. Não vai ver direito. A visão é pior. Mas vão enfiar um prego na sua barriga. É cada desculpa que eu escuto assim que eu fico, meu Deus do céu, como as pessoas são criativas para querer falar contra, para abrir a barriga. Né? As pessoas adoram abrir a barriga com uma facilidade que eu nunca vi. Questão de obesidade atrapalha essa cirurgia? Em geral, sim.
tá? Mas, por exemplo, a robótica veio ajudar muito isso. Porque na laparoscopia, a gente briga um pouquinho com a gordura abdominal, se o paciente for realmente obeso. O robô já me trouxe uma facilidade, porque eu conecto o robô na paciente e eu sento no console. Quando eu faço um movimento ali no robô, o robô mexe a pinça. E como o robô tem uma força realmente muito boa, ele não me dá essa sensação de fazer esforço, entendeu? De lutar com uma gordura ali abdominal. Então, a robótica assim, ajudou muito em paciente obesa. A gente tem um conforto de cirurgia, sair muito menos desgastado, porque a gente fala assim, a gente que opera, obviamente, né, mas quem faz o esforço é do robô. E aí é bom esclarecer que muitas pacientes me perguntam, mas aí eu vou te pagar a cirurgia e você vai fazer o que lá, se o robô vai operar? Então, o robô não faz nada sozinho. Quem opera sou eu, o robô só repete o movimento, né, que eu Você tá executo. fazendo. Legal isso, né? Não, a robótica valeria a pena assim, todo mundo um dia estar numa sala de robótica para ver o quanto que é Para ver a interessante uma evolução cirurgia. da medicina, É, né? eu filmo, às vezes no meu Instagram, eu filmo ali um pouquinho, coloco, né? Lógico que não dá para fazer um apanhado às vezes muito grande, até pela questão da paciente, mas eu tento, dentro do possível, mostrar um pouquinho o que é a sala para as pessoas entenderem o que é operar, né, por robótica. Né? Aqui, ó. Agora, Ah, alguém falou assim, vai abrir minha barriga porque tá cheio de mioma. Se for miomectomia, realmente, aí se tiver 20, 30, 40, pode ser uma via razoável, desde que seja transversa, não precisa abrir em pé. Agora, se for para retirada do útero, por exemplo, mesmo que tenha 20 miomas, não faz muita diferença, porque a gente vai atuar fora do útero para tirar o útero. Eu não vou atuar no útero em si para tirar os miomas. Então tem que avaliar isso, se é miomectomia ou se é retirada do útero. tá, vou ver uma outra pergunta aqui. O mês já tá quase que acabando. Nossa, passa muito rápido. Você vai sair morto dessa live, porque é quase uma prova oral. Não, mas a gente gosta, né? Fazer o que gosta tem esse benefício, né, Tem. BT? Lógico, não estou dizendo que não tem nenhum cansaço físico, mas é motivante, né? A gente acaba se empolgando bastante. Aqui perguntou, por que o SUS não faz cirurgia robótica? Alguns hospitais têm, por exemplo, lá na UERJ, a gente tem uma grande felicidade de ter um robô na UERJ. Tá? Não é comum, realmente. O SUS não tem uma oferta muito grande de cirurgia robótica. Tá? Mas em alguns hospitais a gente tem sim. Tá? Ainda poucos, infelizmente. Mas um dia a gente chega lá. Ah, que mioma de 10 centímetros some na menopausa? Não, é difícil Não, sumir. Não vai sumir. sumir não. Ele pode reduzir ali para 8, tá? E que tá bom, se você está assintomática, ele tem 8 centímetros, pode começar a sua reposição. Agora, vai tentar acompanhar. Ah, ele voltou para 10, 12, aí realmente então seria ideal. Opera e depois segue com a sua reposição. Entendeu? Tem algum tratamento que não seja cirúrgico para o mioma? Aí você pode tentar só tratar sintoma, na verdade. Assim, remédio para Não, parar, para infelizmente não. diminuir. Não, né? O análogo, por exemplo, ele diminui. O Zoladex, né, o análogo, ele diminui. Só que ele é temporário. Então, se você não pode usar ele por muito tempo, né? Normalmente não é recomendado E mais de tem 6 meses. milhões de efeitos colaterais, né? Isso. E aí tem a questão da parte óssea, que aí dificulta muito esse uso prolongado. E quando você parar de usar o análogo, ele vai crescer de novo. Então, esse é o problema da medicação. Você usa, durante o período ele tem ação, mas depois não age mais. Agora, você pode... eu tenho um mioma de 3 centímetros e eu quero usar uma pílula para não sangrar muito e, de repente, não operar. É possível? É possível. Agora, não tem medicamento mágico. Você vai tomar o medicamento, o mioma vai subir e acabou. E, infelizmente, isso não tem. Entendeu? Eu tinha visto uma pergunta aqui boa. Cadê? Perdi, agora já não me lembro mais. Sobre a recuperação da videolaparoscopia. É complicado? Não, Doloroso? comparar, é lógico que tem dor, é uma cirurgia, de qualquer maneira é cirurgia, né? Então, você tem a laparoscopia e a robótica que tem uma recuperação bem melhor do que abrir a barriga. Agora, ainda assim, tem algum desconforto. Eu colocaria assim, a robótica, aqui é a melhor recuperação de todos, a laparoscopia um pouco abaixo e a barriga aberta aqui embaixo.
tá? A diferença de dor, de movimentação, retorno ao trabalho, tudo isso é muito mais agradável na laparoscopia e na robótica do que quando você tem que abrir a barriga. A chance de infecção menor, a chance de febre menor, a chance de trombose diminui. Enfim, uma série de fatores. Não à toa a gente procura sempre que possível fazer a cirurgia minimamente invasiva. Tá? Não é simplesmente porque a gente acha bonitinho. É porque existe uma série de vantagens, sim, em fazer a cirurgia minimamente invasiva. Então, a recuperação, em média, é melhor, tá? E agora, ainda assim tem dor. Não estou prometendo aqui que você vai operar a robótica laparoscopia e vai sair com zero dor. Mas uma Eu dor já operei, né? Eu tive um teratoma gigante no ovário, ele tinha quase 20 centímetros. Mas uma dor no ombro. Do gás. Fiquei tipo, uns 3 dias com a dor que eu não consegui levantar. Falei, gente, eu sou fresca, porque todo mundo diz que levanta fácil. Não, isso é muito de cada um. É muito de cada um. E isso é do gás. O gás irrita o nervo frênico. E o nervo frênico fica aqui no diafragma. E aí ele dá uma dor referida no ombro. Mas não é todo mundo que tem. Mas eventualmente uma paciente pode se queixar assim de dor no ombro pelo gás. É possível. A gente tenta espremer bastante o abdômen antes, né, quando vai fechar, para poder tirar todo o gás. Mas eventualmente fica, né? Enfim, impossível tirar todo o gás. Né? Pessoal te elogiando aqui direto, esse médico é maravilhoso, meu Muito médico, obrigado. não sei o quê. Gente, cadê os meus elogios também? Tô ficando com ciúmes aqui. Não, a celebridade aqui é você, Beatriz. Eu só fui convidado. Não, tá todo mundo aqui só falando de tu. Usa gás na robótica? Usa. Laparoscopia. Qualquer cirurgia minimamente invasiva abdominal, a gente tem que usar o gás. Qual é o objetivo do gás? É você afastar as estruturas, para você ter campo para operar. Porque sem gás, nosso abdômen, todos os órgãos estão bem próximos. Se você coloca, né, só a ótica na barriga e não coloca gás, você não tem como operar, porque você não tem espaço para trabalhar. A gente coloca o gás justamente para estender a barriga, afastar as estruturas, e aí a gente tem campo suficiente para operar. Pô, eu quero falar da adenomiose. A adenomiose a gente pode fazer uma outra live para adenomiose. A gente podia fazer uma live de adenomiose e endometriose, né? Podemos. É só combinar. Vamos combinar. Mas também foi tão difícil sair essa live que eu nem sei Foi novela mexicana, mas a gente vai. Uma hora sai. O gás é CO2. Uma hora sai. Gás eu não posso, você não pode, não sei o que. Aí eu desmarquei uma em cima da hora. Nossa, uma confusão. Confusão, né? Perguntaram do gás ali, Beatriz, só para deixar claro, o gás é CO2 que a gente usa, tá? É CO2. É CO2, tá? Isso. Esse médico é fantástico, olha isso, não para. Tô perguntando se você indica Mirena para mioma. É possível. Se o mioma for submucoso, né, para dentro do útero, aí o ideal é você ressecar primeiro o mioma e depois você coloca o Mirena. Mas se tem um mioma intramural, é possível, você coloca o Mirena e isso pode melhorar a queixa de sangramento. O paciente, às vezes, evita cirurgia para tirar o mioma. Agora, mesmo assim, eu já tive paciente com Mirena que cresceu? Sim, mioma cresceu, ela tinha Mirena e aí fez a memectomia, depois ainda conseguiu manter o Mirena, mas fez a memectomia porque o mioma realmente estava crescendo mesmo em uso de Mirena. Tá? Mas uma das opções de tratamento, sim. Tá? E o pessoal que está reclamando aqui que a gente não responde, é impossível. Quem dera que a gente pudesse responder todas vocês. Não dá. Depois, eu não parei, eu mandei uma pergunta atrás da outra. Depois vai no direct lá e pergunta alguma coisa, se a gente puder responder. Mas, infelizmente, não dá para responder todo mundo. Né? Não é pessoal, não. Também lá nos seus stories, porque vai vir muita pergunta aí, porque atiçou, né, a curiosidade do pessoal. Mas, gente, sobre o Mirena, né, pode até fazer bem para o mioma, ou às vezes até nem adiantar para o mioma, mas, pelo amor de Deus, gente, tem tratamento melhor, tem o que fazer. Se precisar, tira até o mioma, mas não use tal do Mirena, não. Esses progestágenos sintéticos, eu chego a ficar até arrepiada. Tem paciente às vezes que quer, né, uma comodidade. Aí... Quer comodidade, mas depois vem desesperada para mim. Doutora, não tenho libido. Doutora, eu tô cheia de espinha. Doutora, eu engordei. Doutora, não sei o quê. Putz. Não, sim, efeito colateral. E aí a questão da orientação que eu falo, né? Você tem que colocar isso. Não pode dizer, vou colocar um método aqui para você e é maravilhoso. Né? Maravilhoso, exatamente. Né? Não dá para dizer isso. Tem que dizer, olha, é possível você ter dor na mão, é possível você ter retenção líquida. Eu falo que paciente bem orientado é paciente satisfeita.
Então, quanto mais você orienta, maior a chance dela ficar satisfeita com o método, mesmo que dê algum efeito colateral. Por Que ela exemplo, o já estava análogo. esperando. Isso, o análogo, por exemplo. O análogo, depois de uns 10 dias, vai ter sangramento. Então, o que acontece? Muita gente prescreve um análogo e não fala isso. Aí a paciente, depois de 10, 15 dias, ela sangra. Ela fala, meu Deus, me deram medicamento para parar de sangrar e eu estou sangrando. Mas é esperado esse sangramento. É então, esperado. se você avisa, ela vai, ah, tá bom. Esse é aquele sangramento que me foi falado. Agora eu entendi. Então, você tem que tentar... É lógico que é impossível a gente falar de tudo. Eu concordo, é difícil mesmo. Você prever todos os acontecimentos. Mas pelo menos os mais comuns é interessante você falar para que a paciente possa se preparar para isso, entendeu? Vamos à última? Para encerrar? Vamos. Tu viu alguma boa aí para responder? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos, coloca aí, ó. Quem está reclamando que não está respondendo, coloca a última aí para a gente encerrar aqui com uma... Aqui, depois de uma miomectomia aberta, é possível engravidar? É possível, tanto da aberta quanto da laparoscópica, da robótica e da miomectomia, né, esteroscópica. Não sei se eu já falei, enfim, se eu falei, estou repetindo. Esteroscopia. Todas essas vias para te retirar o mioma, um dos objetivos é justamente melhorar a chance de engravidar. Tá? Agora, todos os pacientes vão engravidar após miomectomia? Claro que não, pô. Em quem dera que a gente tivesse esse poder de todo mundo engravidar. Como eu disse na medicina, nunca, nem sempre. Então, mas a gente melhora sim a chance de engravidar, tá? Muitos pacientes que tinham útero condenados, a gente fez a miomectomia e hoje estão grávidos com seu bebê aí no colo. E quanto tempo depois você libera para engravidar? Miomectomia esteroscópica em torno de 2 meses. Miomectomia laparoscópica robótica aberta vai depender da complexidade. Se for mioma único, 2 miomas, assim, 4 meses. Se for miomectomia múltipla, aí normalmente uns 6 meses. Tá certo. Então tá, meu filho. Foi um prazer te receber aqui. Voa. Live boa assim, voa. Tirou nota 10, passou com louvor. Maravilha, que bom. Respondeu todas as perguntas, foi muito eficiente. Mas a gente vai marcar, então, a live de endometriose e adenomiose. Combinado. Vamos combinar. Combinadinho. Gente, então, ó, tem uma caixinha nos meus stories, que aí vocês perguntem mais a parte hormonal. E aí o Thierry vai abrir uma caixinha lá nos stories dele para vocês perguntarem mais essa parte de tratamento, de resolução do mioma, né? Combinado? E você vai salvar a live, né? Muita gente Vou deixar salvo, com certeza. Então, quem não viu, aí pode... Quem não viu, assiste lá desde o início, que tem muita informação boa. Isso aí. Então, boa noite. Muito obrigado pelo convite, um beijo. prazer. Prazer meu também. Tchau. Tchau.